Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é segunda-feira, dia 14 de outubro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será A Palavra se fez carne. O texto que serve como base para o nosso estudo, João capítulo 1, versos 1 a 3 e também o verso 14, que diz assim: No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Como já mencionamos anteriormente no nosso estudo, João, diferentemente dos outros evangelistas, principalmente dos evangelhos sinóticos, ele vai começar o seu evangelho de uma maneira completamente diferente. Ele não começa mostrando Jesus, as evidências de que Jesus é o Messias prometido, de que ele é o descendente de Abraão, de que ele é o descendente de Davi, de que ele é o segundo Adão, diferentemente daquilo que Mateus, principalmente Mateus e Lucas, vão trabalhar. Ele vai para a origem eterna de Deus, se é que dá para poder chamar de origem, até porque aquilo que a Bíblia vai trabalhar é a ideia de que Deus é eterno, ele não tem começo e fim. Ou seja, ele está acima dessa noção de tempo que conhecemos. Passado, presente e futuro, foi uma noção de tempo que foi criada pelo próprio Deus. E como o tempo é sua criação, ele está acima do tempo e do espaço. Como é que é isso? Bom, nós vamos ter que chegar no céu para poder descobrir. Mas uma coisa é fato. João, ele vai tentar mostrar quem é Jesus. Para o público que ouvia ou que lia os relatos daquilo que João mencionava, eles estavam familiarizados com o termo que foi usado por João. João vai usar o termo grego logos, que pode ser traduzida como verbo ou como palavra. Ele vai começar na mesma linha que Platão, entre outros filósofos, haviam escrito. Platão, por exemplo, mencionava que haviam dois mundos. Havia um mundo etéreo, um mundo ideal, um mundo perfeito, uma realidade celestial. E havia um mundo imperfeito, um mundo falível, um mundo cheio de problemas e dificuldades, imperfeito, que é onde nós nos encontramos. Havia um intermediário entre esses dois mundos, aquele que seria, teoricamente, o elemento fundamental da realidade eterna, da realidade celestial, mas que ao mesmo tempo coordenava as coisas para que não houvesse o completo caos aqui nessa realidade imperfeita. Esse intermediário era chamado por Platão, bem como por outros filósofos, na época, como o Logos, a palavra, ou simplesmente a palavra, ou o Logos, o verbo. Ele não sabia explicar muito bem, não dava muitas explicações a respeito desse elemento. Alguns simplesmente diziam que era uma energia vital, que era um ser pensante com características criadoras, mas ele não sabia, o fato é esse, ele não sabia explicar de forma clara quem era o Verbo e, ao mesmo tempo, aonde ele se encontrava. Ele simplesmente dizia, é um intermediário entre o mundo ideal e o mundo real. João, ele vem pegar carona nessa mesma ideia, nessa ideia de palavra, que para os gregos, principalmente, era alguma coisa que estava muito clara diante da filosofia. E ele vai dizer, deixa eu falar para vocês a respeito do Logos, a respeito do verbo, da palavra. No princípio era a palavra estava com Deus e a palavra era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Ele começa agora a descrever a palavra, e deixa eu te dizer que no início da fala de João, João está reverberando em muito para aqueles que são de uma cultura grega, aquilo que é a maneira de pensar de Platão, bem como de outros filósofos, que já tinham deixado seus escritos e que João com certeza também conhecia. Mas o que João vai trazer agora de diferente da filosofia, ele vai dizer quem é a palavra, ele vai identificar a palavra. Ele vai dizer, mas a palavra, o verbo, o logo, se fez carne e habitou entre nós.
cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Ele vai completamente na contramão da filosofia grega que mencionava que você não poderia identificar a palavra, o Logos, esse ser etéreo, esse ser espiritual, esse ser todo-poderoso. Ele simplesmente estava diluído no meio da sua criação. Para João, João vai dizer, não, o Logos, ele se fez carne. Ele habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. Ele está identificando Jesus como o Logos eterno, como a palavra encarnada. Para João, Jesus é Deus, 100% Deus, responsável, não pelo mundo ideal, como disse Platão, mas pelo centro do universo, pelo restante do universo e também pelo nosso planeta. O nosso planeta é imperfeito, o nosso planeta tem problemas e dificuldades. João ele vai identificar esses problemas do nosso planeta como sendo uma reverberação do grande conflito entre as forças do bem e do mal. A chegada da rebelião aqui no nosso planeta. Mas ele vai ainda trabalhar a ideia de que o Logos, ou a palavra que se fez carne, habitou entre nós, ele veio para salvar as pessoas que estavam em rebelião. Na perspectiva de Platão, não havia outra forma de você escapar desse mundo etéreo, desse mundo palpável, da matéria que é má, a não ser morrendo e desencarnando, porque na verdade o corpo imperfeito era uma espécie de prisão para a alma. João vai frontalmente contra tudo isso. João vai dizer que a própria palavra se tornou carne, habitou entre nós e fez isso para poder salvar a humanidade. A salvação e a vida eterna são apresentadas na perspectiva de João como sendo um presente do Logos, o mesmo Logos, a mesma palavra que estava com Deus, que era Deus, que criou todas as coisas, que viu o nosso mundo se tornar um mundo falível, um mundo complicado, um mundo imperfeito. Agora a palavra vem até nós, se torna um de nós, com o propósito de nos salvar. A palavra, portanto, diferentemente daquilo que a filosofia grega trabalhava, na perspectiva do João, a palavra ela não está diluída entre as coisas. Não, a palavra se tornou uma pessoa. Por isso, aquele que os judeus chamam de Messias é ninguém menos do que a palavra eterna de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de mundos. Mas é também o Jesus Cristo da cidade de Nazaré, que caminhou junto com as pessoas, que comeu com elas, que pregou a elas, que ensinou a elas a verdade da palavra. Nessa perspectiva, João vai completamente na contramão, mas vai mostrar que a palavra é um ser pessoal. Não é etéreo, não, é físico, é pessoal. Está conosco, habita conosco e nos salvou. Que diferença entre a filosofia grega e o pensamento de João. Eu fico muito, mas muito tocado com a forma como João colocou a perspectiva de Cristo. Não apenas como alguém que veio de forma pontual para resolver um problema da humanidade e depois foi embora, mas como um ser pessoal, palpável, visível, que veio para poder ser um de nós, de um jeito que não dá para poder mudar. Ele continuará sendo um de nós por toda a eternidade. Que mensagem extraordinária de João. Agora, depois de entender isso, fica fácil de poder entender os sinais que apontam que ele é isso. Os milagres que nós já vimos, alguns deles, que apontam que Jesus é essa palavra encarnada, que ele é o Filho de Deus, que sendo eterno, tornou-se um de nós, viveu conosco para poder nos salvar. Ore comigo. Obrigado, Senhor, por tua palavra, a palavra encarnada que se tornou um de nós, com o propósito de nos salvar. Ajuda-nos a gastar tempo com a palavra, para podermos ser edificados por ela, salvos por ela. Nos colocamos em tuas mãos e pedimos também que o Senhor ouça os pedidos que aqui te fazemos, pois é em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição